Bom, eu queria registrar que é uma pena o presidente não estar presente aí hoje também, né? Porque eu quero que registrem em ato um posicionamento meu aí a respeito de... Eu gostaria de fazê-lo na presença dela, mas nesses últimos 3 dias não foi possível. A respeito de manifestação feita pela presidente num evento em São Paulo. Finalmente, parece que o alto comando decidiu aí colocar a comandante do Superior Tribunal Militar em seu devido lugar. E vocês viram aí no início do vídeo a fonte correndo aí na sua tela. E nós temos aqui aprofundado todos os detalhes para atualizar você desse embate que realmente prova que, de fato, o alto comando tem que tentar se reerguer das cinzas, conquistar novamente o apoio do povo brasileiro. E, meu irmão, se tiver que falar, que fale. O Brasil sempre teve um coração que bate forte no peito do povo. Um coração que veste a farda, segura a bronca nos momentos de aperto e não foge da responsabilidade. As Forças Armadas. Muita gente simples, do chão de fábrica à beira da estrada, do pequeno comércio do bairro ao vai-vem do campo, olha para os militares como quem olha para um porto seguro no meio de tanta maré revolta. Não é por acaso. Quando os poderes batem cabeça, quando o clima esquenta, quando o discurso vira briga e a política se afasta do bom senso, é o senso de dever, de disciplina e de hierarquia que lembra ao país que existe um eixo moral para evitar que tudo desande. É por isso que, para muita gente, os militares continuam sendo o orgulho nacional e podem, sim, funcionar como aquela balança que pacifica os ânimos e ajuda a recolocar cada poder no seu devido lugar, sem grito, sem esperneio, com respeito à Constituição e com a serenidade de quem aprendeu na prática que ordem e liberdade não são inimigas, são irmãs que caminham de mãos dadas. Nos últimos dias, uma fala mexeu com o vespeiro e trouxe de volta um debate que o país insiste em revisitar sem combinar qual é o objetivo. A presidente do Superior Tribunal Militar, a ministra Maria Elizabeth, participou de um ato religioso na tradicional Catedral da Sé, em São Paulo, e pediu perdão às vítimas do período de exceção que o Brasil viveu entre 1964 e 1985. No microfone, ela falou com emoção, citou nomes conhecidos, reconheceu erros e omissões e, do altar, prometeu o próprio perdão como gesto simbólico. Muita gente levantou, aplaudiu, se emocionou. Na plateia, personagens históricos da esquerda brasileira também endossaram as palavras. A cena correu o país nas telas de televisão e nos celulares. Só que, como costuma acontecer quando o assunto é tão delicado, a reação veio forte e dividida. Dentro da própria justiça militar, a fala soou para alguns como um passo maior que a perna, uma generalização que apaga nuances e, pior, que toma como consenso algo que claramente não é consenso. E por que isso importa? Porque quando a autoridade máxima de uma instituição fala em nome de todos, cada palavra precisa encaixar com precisão de relojoeiro. Se não for assim, vira ruído. E ruído, num Brasil já barulhento, só cria mais confusão. Quem puxou a fila das críticas foi o ministro Carlos Augusto Amaral Oliveira, oficial da Aeronáutica e integrante do Superior Tribunal Militar. Ele disse sem rodeios que a liberdade de opinião é sagrada, que cada um pode pensar como quiser, por mais esquisita que a ideia pareça, mas questionou a forma e o alcance do discurso. O recado foi cristalino. Falar como presidente da Justiça Militar, num evento público com forte simbolismo político, passa a impressão de unanimidade, quando não há unanimidade. E não há mesmo. Não é preciso concordar com tudo que o ministro disse para perceber o ponto central. O Brasil precisa debater o passado com honestidade, sem maquiagem e sem palanque. A história não é um panfleto para agradar plateias, é um arquivo vivo, com escolhas difíceis, dores reais, contextos complexos e decisões tomadas por gente de carne e osso, muitas vezes no limite da responsabilidade de preservar a integridade do país diante de ameaças internas e externas. Quando se joga luz demais num pedaço e sombra completa em outro, a imagem fica torta. E país que olha o próprio passado com óculos tortos costuma tropeçar no presente. Não dá para esquecer que o período citado não brotou do nada. Houve uma escalada de radicalização, uma guerra fria soprando no cangote da América Latina, grupos armados que achavam válido transformar o país num tabuleiro de aventura revolucionária, atentados, sequestros, estratégias de propaganda e contra-propaganda. A resposta estatal, com todos os seus acertos e erros, nasceu desse ambiente inflamado.
Reconhecer abusos é necessário. Confundir todo o período com um bloco monolítico de maldades é um erro histórico. E transformar a instituição militar inteira em ré confessa de crimes que foram investigados, debatidos e, em muitos casos, já analisados pela própria justiça, é um atalho perigoso. O povo que trabalha e paga imposto sabe distinguir uma coisa da outra. A casa do brasileiro comum não é laboratório de tese acadêmica, é lugar de realidade. E a realidade ensina que segurança, ordem e respeito às regras não são palavrões, são pilares que mantêm de pé a ponte por onde passa a liberdade. Há também um detalhe que não pode ser varrido para debaixo do tapete. O Superior Tribunal Militar tem história, sim, e não é curtinha. São mais de 2 séculos, atravessando impérios, repúblicas, crises e reconstruções. Não é uma casa que acorde um dia e decida, por impulso, reescrever o passado a partir da pressão do presente. Quando o ministro Carlos Augusto Amaral Oliveira sugere que a presidente estude de forma mais detida a trajetória institucional antes de falar em nome do colegiado, ele não está fechando a porta para o debate, está pedindo rigor. Rigor com as palavras, com as fontes, com os símbolos. Porque uma coisa é a opinião pessoal, legítima e intransferível. Outra coisa é a voz da instituição, que precisa carregar o peso da história sem se quebrar no caminho. A justiça militar não é uma arquibancada, é uma corte. E cortes não funcionam à base de aplausos, mas de fundamentos. No meio disso tudo, a reação que mais chama a atenção vem da rua, onde mora o tal povão de verdade. A conversa na fila da padaria, a prosa no ponto de ônibus, o comentário na mesa de almoço de domingo batem na mesma tecla. Tem hora em que parece que o país esquece o valor do uniforme. O militar que levanta cedo, cuida de fronteira, resgata gente em enchente, entrega a cesta básica na beira da estrada de barro, garante a paz em missão nos rincões onde o Estado não chega. Esse militar não pode ser reduzido à caricatura de vilão em discurso feito para agradar militância. O povo não compra essa versão simplista. O povo sabe que a farda, na esmagadora maioria das vezes, é sinônimo de compromisso e que a disciplina que repele abuso é a mesma que impede a bandalheira de se tornar regra. O Brasil que dá duro não quer revanche, quer equilíbrio. E equilíbrio se faz com verdade completa, não pela metade. É também nesse ponto que entra a ideia de balança entre os poderes. Não se trata de colocar forças armadas num pedestal acima da Constituição, pelo contrário. É lembrar que a própria Constituição dá a elas uma missão clara de garantia da lei, da ordem e da soberania nacional. Numa democracia madura, cada poder tem seus limites e suas ferramentas, e as instituições militares, quando respeitam a legalidade e a hierarquia, ajudam a impedir que um poder devore o outro. Quem acha que isso é saudosismo, não entendeu nada. O recado é atualíssimo. O país precisa de freios e contrapesos que funcionem sem gritaria e sem espetáculos. O militar profissional, aquele que conhece a liturgia do cargo e a liturgia das armas, sabe que excesso é inimigo da missão. E é justamente por saber disso que sua presença serena, institucional, pode acalmar a praça quando as paixões políticas resolvem ferver a ponto de derramar. Voltando ao episódio na Catedral da Sé, há um detalhe incômodo que muita gente percebeu. A moldura do evento parecia mais política do que religiosa. Quando nomes historicamente alinhados a um lado específico da disputa pública viram protagonistas em ato dito ecumênico, cria-se a suspeita de que a fé virou cenário para uma mensagem partidária. E aí a boa intenção se perde no caminho. O brasileiro de fé não gosta de ver altar virando palanque. O brasileiro de bom senso não gosta de ver tribunal virando plateia. Cada coisa no seu devido lugar. Pedir perdão é bonito. Transformar o perdão em senha para reescrever a narrativa, nem tanto. Ainda mais quando o pedido vem acompanhado de uma lista seletiva de nomes, como se só existissem heróis de um lado e vilões do outro. A história do Brasil não cabe numa frase de efeito. Ela pede contexto, pede medida, pede a coragem de encarar as zonas cinzentas. Também é importante dizer o óbvio. Ninguém de bom senso defende erro. Quem pisa fora da linha, quem abusa de autoridade, quem pratica violência contra inocente, precisa responder por isso. Ponto final. Mas justiça é bisturi, não é machado. É instrumento fino que separa o certo do errado, a responsabilidade individual da culpa coletiva. O que não dá é para usar o termo perdão como borrão, que perde os contornos e apaga tudo de uma vez. Quando uma presidente de corte fala em nome de todos, precisa mostrar que mediu as palavras com régua de aço, não com fita elástica.
E precisa principalmente reconhecer que dentro da própria casa há visões diferentes, o que é saudável, que exigem prudência, consulta e senso de colegialidade. Sem isso, vira ruído. E ruído, repetindo, atrapalha a conversa do país com a própria consciência. O ministro Carlos Augusto Amaral Oliveira, ao cobrar estudo, prudência e contexto, lembrou algo que faz falta em tempos de rede social: o peso da palavra. Em ambiente dominado por frases de impacto e por cliques, é tentador trocar a responsabilidade institucional pelo aplauso fácil. Só que aplauso fácil é como fogos de artifício, bonito por um instante, barulhento, mas passa rápido e deixa um cheiro de pólvora no ar. Já a responsabilidade institucional é como o sino de bronze. Toca grave, segura o compasso e lembra a todos que o tempo da história é mais lento que o frenesi da timeline. Quem veste a capa de presidente de tribunal não pode se guiar por plateia, precisa se guiar pela bússola da instituição. E essa bússola aponta para norte fixo: legalidade, colegialidade, imparcialidade. Dito isso, vale um convite à sobriedade que o povo entende bem. É possível e necessário conciliar memória e respeito às instituições. É possível lamentar dores de famílias, reconhecer erros de agentes do Estado e, ao mesmo tempo, defender a honra das Forças Armadas como pilar da nação. É possível, sim, pedir perdão quando cabível e, ao mesmo tempo, recusar o revisionismo que pinta o passado com tintas rasas. O Brasil não é um livro de colorir. O Brasil é romance denso, com capítulos dramáticos e páginas luminosas, escrito a muitas mãos. Entre elas, as mãos firmes de quem jurou defender a pátria, a soberania, a bandeira verde e amarela e o direito de cada cidadão trabalhar em paz, criar os filhos, ir e vir sem medo. Desmerecer essa entrega cotidiana é uma injustiça com quem, em silêncio, carrega o piano quando a música aperta. No fim das contas, o que o povo mais quer é que as instituições conversem sem gritar, corrigindo rumos sem humilhar, reconhecendo falhas sem demonizar e seguindo adiante com foco no essencial: emprego, segurança, escola que ensina, hospital que atende, estrada que não mata, comida na mesa e horizonte aberto para quem quer crescer. As Forças Armadas, quando se mantêm fiéis ao seu papel constitucional, ajudam a garantir esse chão firme. A Justiça Militar, quando fala com a voz plural do colegiado, ajuda a dar previsibilidade num país que precisa desesperadamente de previsibilidade. E a política, quando deixa de lado a tentação de usar a história como arma, ajuda a costurar a harmonia entre os poderes que a Constituição imaginou como um concerto, não como um duelo. Que o episódio na Catedral sirva, então, como ponto de partida para algo melhor. Que a presidente do Superior Tribunal Militar, com toda a responsabilidade do cargo, possa escutar os colegas, pesar as palavras e reconhecer que a história do Brasil é tema para estudo sério, não para rinha de torcida. Que os ministros todos lembrem ao país que a justiça militar existe para proteger a legalidade, não para satisfazer narrativas do momento. Que os militares, da base ao alto comando, sigam honrando o uniforme e mostrando na prática por que ainda são o orgulho de tanta gente. E que o povo, dono da voz que realmente importa numa democracia, continue exigindo equilíbrio, respeito e verdade completa. Porque a harmonia entre os poderes não cairá do céu como chuva de verão. Ela se constrói com humildade, com freio na vaidade e com a coragem tranquila de quem sabe que a vida real começa depois que o discurso acaba. Se é para falar de perdão, que seja com todas as letras. Perdão não é atalho para reescrever a história ao gosto do freguês. É ato sério, que pede responsabilidade e reconhecimento amplo dos fatos. E se é para falar de orgulho nacional, que seja franco. Orgulho do Brasil que trabalha, que não desiste, que respeita quem cumpre dever, que mantém os pés no chão e a cabeça erguida. Nesse Brasil, as Forças Armadas ocupam um lugar de honra, não por propaganda, mas por serviço prestado. Nesse Brasil, a justiça não é espetáculo, é compromisso. E nesse Brasil possível, a balança entre os poderes volta ao prumo quando cada um lembra onde começa e onde termina sua competência. Assim, sem grito, sem holofote, sem pose, o país encontra de novo o centro de gravidade. E o centro de gravidade, como o povo gosta de dizer, é o lugar da firmeza. É ali que a nação se reencontra, de bandeira na mão e olhos no amanhã, com a serenidade de quem sabe que respeito, ordem e liberdade podem sim caminhar juntas.